Com muita alegria, nós queremos cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. É uma alegria, uma honra estarmos aqui nesta noite memorável, aonde estamos comemorando 40 anos de Gideões Missionário da Última Hora. Sem dúvida, é uma noite que está ficando na história e é um congresso que vai ficar na história. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Gilmar, sua esposa irmã Maria Inês e toda a equipe de pastores convencionais e pastores locais, evangelistas, presbíteros, toda a equipe que estão por detrás, trabalhando e fazendo as coisas acontecer. Que Deus dê graça, saúde, porque hoje é o início e vai a semana toda. Que Deus abençoe o pastor Gilmar. Meus queridos, é uma alegria nós receber as autoridades também civis, públicas, que Deus levanta em nosso estado. Eu louvo a Deus pela vida do nosso governador, que tem sempre estado presente nos eventos da igreja, e isso também nos alegra, porque as autoridades constituídas, elas estão demonstrando também o valor da igreja do Senhor. Então, parabéns, governador do nosso estado. A gente viaja quase 10, 15 mil quilômetros por mês e estamos vendo que muita coisa está acontecendo nas nossas rodovias. Chegando aqui, até alguém perguntou: pastor, e a convenção? A estrada está boa? Irmãos, ele prometeu na convenção passada que ia estar pronta aquela estrada, e está uma estrada, uma rodovia estadual de primeiro mundo. Parabéns, que Deus abençoe, viu? Prefeito Leonel, sua esposa, que Deus abençoe. É muito bom quando a gente vê o apoio das autoridades e os prefeitos presentes. Isso também demonstra que eles consideram a igreja. E realmente, quem considera a igreja, sem dúvida tem a bênção de Deus, porque a igreja, ela está numa cidade para ser bênção. A igreja não está aqui para incomodar ninguém. Nós estamos aqui para dizer uma coisa só: que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar. Essa é a mensagem que foi pregada 40 anos atrás, ou quando começou o trabalho da Igreja Assembleia de Deus aqui, e em todo o congresso se prega isso, e nós continuamos pregando. Que Deus abençoe todos os vereadores da cidade, toda a equipe do prefeito aí, os secretariados. Que Deus abençoe todos os nossos deputados, tanto Marcos Rosa como Júnior. Que Deus abençoe a todas as autoridades. Que Deus abençoe os pregadores que vão pregar. Já vou falar alguma coisa aos senhores, mas quero agradecer a nossa junta executiva, pessoa do pastor Sérgio, pastor Hebrão, que aqui estão, a Caixa, na pessoa do pastor Ezequiel, pastor Cirso, pastor Antônio, não sei se eu vi outros aí. Que Deus abençoe vocês, pastor Roberto, acompanhado da esposa, minha muito digna esposa, Regina, Luísa Regina dos Santos, mas conhecido como Regina. Que Deus abençoe a todos. Meus queridos, a junta executiva, na pessoa do pastor Sérgio, estamos aqui representando todos os pastores, presidentes do nosso estado e sudoeste do Paraná. Estamos representando não só esses, os pastores do Brasil. Nós estamos aqui representando os demais membros que não puderam estar, mas mandar um abraço ao companheiro, o pastor Josué, pastor Ezequiel Machado, e também nosso pastor Lalana. Mandou um abraço ao companheiro e os demais membros, porque vão estar aqui provavelmente na quinta-feira, viu? Aleluia. Meus queridos, eu sei que é início de congresso e muitas atividades existem. Então, o tempo
foi necessário ocupar esse tempo. Eu sei que o governador já tem um outro compromisso, e ele disse: só vou ficar no início, pode atender outro compromisso, fica tranquilo, governador, que Deus te abençoe. Mas nós queremos deixar nossa gratidão a todas as autoridades e a todos os pastores presidentes do nosso estado, Sudoeste Paraná, evangelistas, presbíteros ligados à nossa convenção e os locais. Vocês ajudam a fazer a diferença. Aleluia. Deixa eu trazer uma mensagem da palavra do Senhor. Por certo, vamos resumir aqui, mas eu ainda quero dizer que nós temos 4 livros que você, se não adquiriu, adquire esses livros, que se você ler, vão fazer a diferença na tua vida. Todos por um pleno avivamento. Conduzidos pelo Espírito Santo, volume 3, que o pastor Sérgio escreveu. Conduzido pelo Espírito Santo, que o pastor Ezequiel Montanha também escreveu. Todos por uma vida missional. E esse aqui, Ouse Sonhar. São livros que vão fazer a diferença na tua vida. Pode ler, adquirir aí nas bancas aí. Abra a sua Bíblia, quem as tem, em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 24. Atos 4, 24 e 31. Enquanto vocês estão achando, eu quero dizer, pastor Zilmar, e aqui está o pastor Jander, nosso amigo, representando todos os demais pregadores, alguns eu já vi aí. Nós esperamos, pastor Zilmar, e eu sei que você estava orando, com muitas campanhas de oração. A junta executiva, a pessoa do pastor Sérgio, pastor Ezequiel com a diretoria da Caixa, todos os pastores, nós estamos orando para que todos os cantores, preletores, que ocupem essa tribuna, aqui ou lá no ginásio, venham pregar com temor e tremor, não para fazer exposição de sabedoria, que é bom vermos um pregador pregar com sabedoria, mas queremos que os pastores se preocupem em pregar a palavra de Deus. É um congresso de missões para que haja avivamento nas vidas. Não queremos ficar bisbilhotando vida de ninguém. Queremos que a palavra de Deus seja pregada na festa dos Gideões. Atos 4, 24 e 31 diz: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se levantaram para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças desses e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
queira estar assentado, por gentileza. Em todo o estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, e eu rendo gratidão aos nobres companheiros que estão nos ouvindo, e às igrejas no estado de Santa Catarina, no sudoeste do Paraná, aonde tudo começou, em Itajaí, 15 de março de 31. E a igreja cada dia está mais forte. E a nossa convenção, nós usamos um tema só em todo ano, em todas as cidades, em todas as igrejas. E esse ano nós estamos falando e usando o tema: a oração, a força que move a igreja. Mas a oração é a força que não só move a igreja, move a obra missionária. A oração é a força que move os contribuintes da obra missionária. A oração é a força que move a vida daqueles que se entregam a Cristo. A oração é uma das armas mais poderosas que temos à nossa disposição. E sem dúvida, a oração faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Ela é a força que impulsiona a igreja a cumprir a sua tarefa aqui na terra. A oração conecta o homem a Deus, e estar conectado com Deus muda tudo. Você quer mudança? Se conecta com Deus, e você vai ver mudança na tua casa, na tua família, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Nós não podemos ficar esperando que, embora é claro que votamos nas autoridades públicas para que eles ajudem a fazer mudança, mas a maior mudança que vem numa vida é a mudança da alma, é a mudança do coração, é a mudança da mente. E isso as nossas autoridades não conseguem fazer, mas o Espírito Santo, mas através da oração, vidas serão mudadas e transformadas. Por meio da oração, vidas são abençoadas, caráter é moldado, a alma é refinada, e o Espírito Santo passa a dirigir as nossas ações. Querida igreja, queridos gideões, a oração muda o ambiente. A oração traz avivamento, a oração traz luz e mudanças de vida. A oração é o instrumento que quebra a frieza espiritual. É por meio da oração que uma igreja, que um crente se torna relevante, frutífero e missionário. A oração sempre será o caminho para liberar o poder do céu aqui na terra. Você quer que o céu desça? Então fique em oração. Quem ora não encontra portas fechadas. O céu não se fecha para quem ora. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus colocou nas mãos da igreja. Então, queridos crentes, use essa arma, porque essa arma é mais poderosa do que qualquer bomba atômica, do que qualquer míssil inventado pelos homens. A oração, você ora aqui, e Deus começa a responder a tua oração pelos missionários que estão lá na África, lá na Oceania, lá do outro lado do mundo, que um
foguete leva alguns tempo para chegar, mas a tua oração chega instantânea no céu e a resposta vem. A oração, meus queridos, não é um ritual religioso, nem um recurso de emergência, mas é o fôlego da alma. É um motor que impulsiona a igreja a fazer missões até o arrebatamento. A oração conecta a igreja à fonte de poder. Quem ora tem poder. Quem ora com humildade, com sinceridade. A oração renova o ânimo. A oração purifica o coração e traz a direção do céu para nossas vidas. Onde há oração, há movimento espiritual. Onde há oração, há quebrantamento. Onde há oração, existe temor a Deus. E é isso que a igreja precisa urgentemente, pois a sabedoria está em você orar com temor a Deus, porque o temor é o princípio da sabedoria. Aonde tem oração, há entendimento amplo, que dependemos cada dia mais de Deus. Quem ora sabe que a sua dependência está em Deus. E sem Deus, sem a ação gloriosa do Espírito Santo, nossas vidas serão ocas, serão vazias, serão inexpressivas. E a igreja percebe o pregador, o cantor, o pastor, o obreiro que ora. Se não houver oração, nós não vamos conseguir representar Jesus aqui na terra, em nossas cidades. Você somente será discípulo de Jesus, representante de Jesus, se houver oração na tua alma. Se você ora, foi pela oração que a igreja primitiva, debaixo de perseguições, debaixo de açoites, mas a igreja permaneceu em pé. Permaneceu em pé porque orava. E a igreja hoje, diante de tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil, a igreja só vai permanecer em pé se tiver oração. Se tiver oração. Se tiver oração, se tiver oração. Foi através da oração que a igreja venceu o medo e recebeu ousadia, impactou o mundo de então, e o evangelho de Cristo chegou em todos os 4 cantos do mundo. E é pela oração que a igreja hoje continuará firme e continuará de pé. A oração é o caminho, queridos irmãos, para o mal ser estancado de uma sociedade e o bem ser inundado. Através da oração, profundas experiências você vai conseguir. A oração sempre é o caminho para destravar a inércia, a frieza, a mornidão, a pobreza espiritual de um crente, de uma igreja. A oração é a força que move a igreja. A oração é a força que move os gideões da última hora. A oração é a força que vai mover a tua vida. Então, pelo amor de Deus, ouse a orar um pouco mais. Orar é preciso. Orar faz bem para a alma. Orar dá sentido à igreja, à obra missionária e à vida de um crente. Então ouse a orar.
Aqueles discípulos fizeram uma oração sincera, depois que um paralítico foi curado. Eles subiram ao templo, um paralítico foi curado, e o paralítico foi com eles para dentro do templo, saltando e pulando. E o povo se ajuntou, e as autoridades daquela época vieram correndo: o que está acontecendo? Queriam e até prenderam Pedro e João, mas as cadeias não puderam conter eles, porque eles olhavam para Pedro e João. Mas quem são esses? Não eram aqueles pescadores iletrados? Mas alguém disse: mas eles estiveram com Jesus. Quem está com Jesus se conhece. É conhecido quem está com Jesus. Eles se reuniram, mas vocês não podem falar desse nome. Pedro, cheio de ousadia, eles perguntaram: quem curou eles? Não olhe para nós, não foi nós, foi aquele que vocês mataram. Mas como? É que ele ressuscitou, e ele está vivo. E eles começaram a orar. Depois disso eles saíram e começaram a orar. Querida igreja, a oração é o caminho onde a alma se esvazia, se despida de toda a aparência, onde a alma se esvazia de toda soberba, de toda vaidade. Não tem como alguém que ora com humildade, com, quem sabe, com o rosto no chão, se levantar soberbo, se levantar com orgulho, porque a oração nos quebranta. Na oração toda a arrogância vai saindo. A oração é o verdadeiro momento de encontro de uma pessoa com Deus, pois somente Deus conhece todas as verdadeiras intenções que existem em cada mente, em cada coração. O querido Espírito Santo sabe se suas orações são de pureza de alma, são de humildade, são carregadas de humildade, ou está carregada de soberba, de orgulho, de insensatez. Deus conhece o íntimo da sua vida. Deus te conhece, meu irmão. Quando Davi clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele não usou linguagem cheia de formalidades. Ele não usou linguagem cheia de arrogância, querendo impressionar Deus. Como um fariseu chegou no templo e quis impressionar Deus com suas orações. Deus diz que aquele não foi ouvido. E quando Davi, ele clama a Deus, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele fez como os discípulos, coração quebrantado, palavras banhadas, lavadas, encharcadas de lágrimas, de humildade, de verdade, e reconhecendo que era um terrível pecador. Foi dessa maneira que os discípulos oraram, com o coração rasgado, com humildade, sem disfarce.
E quando eles oraram, ó Deus, olha para essas perseguições, mas dê ousadia, mas dê intrepidez. Oh, essa oração chegou nos céus, e o céu respondeu. Queridos irmãos, não se preocupe em fazer orações cheias de aparência, com português muito polido. Se você tem o quê? Mas tenha humildade. Não podemos viver fazendo orações decoradas. Deus está procurando corações quebrantados e não discursos bonitos. Se fosse para discursar bonito, a lista dos pregadores dos Gideões não seria essa. Nós procuraríamos os mais iletrados e os doutores. Mas aqui nos Gideões não é exposição de sermão bonito, é exposição da palavra de Deus que sara, que cura, que transforma, que produz vida. A oração sincera. Por isso que nós mobilizamos e incentivamos a igreja a orar, porque a oração sincera cura feridas. Oração sincera transforma as vidas humanas e traz uma renovação no teu espírito. Onde a oração sincera, o céu é aberto e a graça é derramada como cachoeira. A misericórdia atinge os mais terríveis pecadores. O texto em Atos que nós lemos mostra que a oração dos discípulos foi com pureza de alma, foi com profundidade de propósito e humildade. A oração dessa natureza toca o coração de Deus, rasga o céu, inunda vidas e bênção e transforma o ambiente. Por mais complicado que seja, está complicado lá as coisas na tua casa, está complicado as coisas lá na tua rua, está complicado as coisas lá no teu bairro, está complicado as coisas na cidade. Ore, ouse orar, que a resposta vai vir. Essa igreja se tornou a maior igreja evangélica do Brasil, porque começou com oração. E Jesus vai arrebatar uma igreja que ora. Essa igreja continua orando. Precisamos aprender, ou quem sabe alguns reaprender a orar. Meus queridos, não é o volume de orar alto ou baixo. Você pode orar alto ou baixo, não importa. Não é a eloquência, mas é a humildade, é a sinceridade. A oração sincera restaura a paixão missionária, restaura o amor pelas almas e faz o crente a viver uma vida de poder, porque a oração verdadeira conecta você à fonte, e a fonte é Ele. Tudo vem dEle, e para a glorificação dEle. É muito gratificante, motivador, cativante, recompensadora saber que a oração dos discípulos foi ouvida pelo Criador dos céus e da terra. Mas a vida deles já passaram. Agora é o meu tempo, agora é o teu tempo. Tudo mudou, mas Deus não mudou. Aprove a Deus responder a oração daqueles que oram. A palavra de Deus é esclarecedora. A Bíblia diz: e tendo eles orado.
essa oração chegou aos céus, e tendo eles orado. Por quê que você ora e a tua oração não chega nos céus? Alguma coisa está errado. Se nós oramos e a nossa oração não chega nos céus, é porque a nossa oração está encharcada, permeada de vaidade, de egoísmo. É aquela oração só: me dê, Senhor, me dê, me dê, me dê. Mas os discípulos, eles se reuniram para adorar os santos servos do Senhor, para adorar a Jesus. Eles se reuniram para glorificar ao Senhor. Deus está à procura de vidas que ousem orar como esses discípulos. E a Bíblia diz: e tendo eles orado, a oração foi ouvida, a resposta veio, o mover da ação de Deus foi evidente e profunda. Quando oramos, nossa vida é incendiada pela ação do Espírito Santo, e a graça do nosso Mestre Jesus nos leva a experimentar o extraordinário aqui na terra. Existem muitas frases na Bíblia, na Escritura, que são portais de milagre, mas essa frase é uma delas. A Bíblia diz: e tendo eles orado. Tendo eles orado, a resposta veio, e muitas coisas mudaram, porque eles oraram. E hoje não pode ser diferente. A igreja precisa orar, não podemos perder essa conexão. Deus não mudou. Quem mudou muitas vezes foram nós mesmos. Quem sabe está faltando orações de lágrimas, de humildade, de pureza diante do Senhor. Eles não programaram, nem debateram, mas eles começaram a orar. E a Bíblia diz: e tendo eles orado, o lugar tremeu, porque alguém orou. Tudo mudou, porque alguém orou. Antes de decisões importantes, queridos irmãos, antes de a igreja tomar decisões também importantes, é necessário orar. Crentes, antes de você decidir qualquer coisa, é preciso orar. A oração vai dar discernimento. A Bíblia diz que tendo eles orado, o lugar tremeu, porque antes do coração, antes de eles orarem tremer o lugar, tremeu o coração deles na presença do Senhor. Se você quer ver mudanças, tem que começar a tremer algo dentro de você. Dentro de você. Se o seu coração não tremer na presença de Deus, nada de novo vai acontecer, e tudo vai continuar a mesma maneira. Você quer que algo diferente aconteça? Então teu coração precisa tremer na presença do Todo-Poderoso. Esse é o tempo, querido pastor Gilmar, da igreja, de nós, quem sabe colocar antes da nossa agenda, antes da estratégia, colocar o joelho na terra. E é por isso que os Gideões continuam firmes, porque antes da festa há joelhos que se dobram, há joelhos que se entreguem. Os Gideões
Os púlpitos de nossa igreja precisam ser mais conhecidos como local de oração do que palco de exposição de cantores e pregadores. Quem ora com humildade e quebrantamento recebe autoridade celestial. A igreja que ora vive debaixo de um contínuo mover do Espírito Santo. O lugar só treme se os joelhos se dobrarem. Para quem deseja ver os céus abertos, não fica espaço para orações egoístas, para orações hipócritas, para orações farisaicas. Em Lucas 18, Jesus conta, a palavra de Deus relata, que tinha duas pessoas à frente orando. Um era fariseu, e olhava para aquele que estava no lado e dizia: Senhor, eu nem sei porque essa pessoa está aqui, mas tu me conhece. Eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo, eu. O outro era um publicano, que nem levantava a cabeça, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A Bíblia diz que esse foi ouvido. Quem chega com humildade diante do Senhor é ouvido. Chegue com humildade que você vai ser ouvido. Não tem espaço na igreja, ou para quem ora, ter dureza nos seus corações. A oração molda o caráter. Para pessoas que oram não sobra tempo. Escute bem isso aqui, irmãos. Para pessoas que oram, não sobra tempo nem espaço para ficarem bisbilhotando, murmurando, inventando, fofocando, inventando narrativas, inventando falácias, inventando comentários de diz-que. Para quem ora, não sobra tempo para isso, porque a vida dele é uma conexão com os céus. Quem ora e quer ir para o céu, não tem como ser murmurador. Os murmuradores não vão para o céu. Isso é Bíblia. Isso não é palavra de pregador. Todos que murmuraram contra Moisés não entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Quem ora não se envolve com diz-que da vida de ninguém. Se você está se envolvendo no diz-que, é porque você não está orando. Queridos pastores do Brasil que estão me ouvindo, queridos líderes, pregadores, queridos crentes do Brasil e mundo que estão me ouvindo, quem ora não fica nos zaps da vida, falando, ouvindo e dando crédito a tantas heresias que vemos serem destiladas nas redes sociais. Quem ora não tem tempo para isso, porque quem ora tem temor a Deus. E se algum companheiro está fazendo alguma coisa errada, Deus diz pela sua palavra que aquele que usa de engano não permanecerá para sempre. Deixa com Deus, apenas dobre o joelho
Infelizmente, estamos vivendo dias perigosos. Não só na igreja, na política também, governador. Infelizmente, as redes sociais podem ter muita coisa boa, mas também tem se tornado um poço de destilar veneno, e tem envenenado muita gente boa. Muita gente que era boa estão estragados, porque não dobraram o joelho para orar. Quem ora, quem dobra o joelho para orar, não tem tempo para ficar bisbilhotando o que está acontecendo na vida de A e B. Mas quem ora, coloca o rosto no pé e diz: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sei que as redes sociais podem ter muitas coisas boas, e tem que ser uma ferramenta para realizar a obra missionária e a evangelização do mundo, e não uma rede de fofoca. Parem de destilar venenos. O mundo já está estragado, corrompido, e não precisa você ser um agente do mal. Você foi chamado para ser um agente de Deus, para ser um agente de Deus, para ser um agente de Deus. Não empresta a tua língua para a maldade que é destilado por aí. Quantos venenos têm sido destilados? Quantas pessoas, pastor Gilmar, que estavam ao nosso lado, orando, mas foram atingidos por esse veneno. E hoje estão com a vida estragada. Pelo amor da tua vida, em nome de Jesus, dê meia volta enquanto é tempo, porque Jesus está chegando. Infelizmente, muitos crentes que se dizem crentes não estão percebendo que estão pisando num campo minado. Tem gente que acredita em tudo o que se diz por aí, mas um dia, pastor Adriano, a Bíblia diz que nós vamos ter que prestar contas diante de Deus, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes. Um dia nós vamos chegar diante do trono e vamos prestar contas. Se chegar, porque esses nem lá vão chegar. Nem lá vão chegar. Orar não é apenas pedir, é deixar Deus transformar seu caráter, seu coração, sua mente. Enfim, orar é deixar Deus transformar a tua vida. Sabe o que é orar, meus irmãos? Orar é se colocar nas mãos do oleiro e permitir que o Espírito Santo e permitir que Jesus, esse grande oleiro, trabalhe na sua vida. Trabalhe na sua vida. Quando você está orando com humildade, com quebrantamento, o oleiro está trabalhando. Quem ora cresce em humildade, quem ora cresce em domínio próprio, quem ora cresce em compaixão. Meus queridos irmãos, meus queridos pastores e líderes, não podemos deixar de sermos homens e mulheres de oração, pois a nossa maior influência não será nas plataformas, nos púlpitos da igreja,
ou do púlpito dos Gideões, a nossa maior influência é joelho no chão. É joelho no chão. É joelho no chão. Meus queridos, na presença de Deus, a luz do Senhor revela tudo. Revela as intenções, as motivações, revela os pecados escondidos, revela se há alguma coisa camuflada. Diante dele nada fica camuflado. Quando oramos de verdade, nós somos confrontados pela santidade divina e somos convidados a rendermos a ele. A oração é um espelho que revela o estado da alma e purifica o coração. A oração sincera não permite vida dupla. Meus irmãos, a oração é a força para que você possa se manter honesto. Aleluia, glória a Deus. Então, em nome de Jesus, ouse orar. Eu sei que nós vivemos um mundo agitado, é uma correria louca, é uma loucura, a correria dos últimos tempos. Mas na dor, na opressão e pressão da vida que nós vivemos, a oração precisa ter o melhor tempo. Você está numa correria frenética, em nome de Jesus, desacelera e cria um espaço para passar o momento aos pés do Senhor. Faça o que fez Maria, na correria da cozinha, para fazer a alimentação. Marta na correria, Maria desacelerou e disse: eu preciso ficar aos pés dele. É disso que a igreja está precisando. Em nome de Jesus, pelo amor da tua alma, por amor da tua casa, por amor do teu bairro, da tua rua, da tua cidade, por amor desse país, desacelere um pouco e passe mais tempo na presença de Deus. E aquilo que não se pode resolver com as tuas palavras, ou com teus gritos, ou com tuas atitudes, vai ser resolvido com os teus joelhos. Vai ser resolvido com os teus joelhos. Aqueles homens não recuaram, eles foram perseguidos, ameaçados, pressionados, no meio de tudo, para não orarem e para não falar do nome de Jesus. Mas eles falaram: importa obedecer ao Senhor. Os discípulos entenderam que a força para resistir não vinha da espada, mas vinha da oração, vinha do clamor. A ousadia do crente vem do joelho dobrado na presença do Senhor. Crente que ora com fervor, não para, não se esfria, não se rende ao fracasso, à mornidão. Crente que ora tem a vida incendiada pelo poder do Espírito Santo. Crente que ora com fervor ainda fala em línguas estranhas. Crente que ora com fervor ganha almas para Jesus. A bravura dos discípulos é o modelo para a igreja hoje, nesse tempo final. Não tem como o inimigo manter um crente que ora escravizado, inerte, desanimado. Não tem como. Uma igreja, um crente que ora é imbatível. É imbatível. O valor da oração é imensurável. Deixa eu correr. Queridos irmãos, valorize a oração. Redescubram o altar, porque sem oração não podemos ter movimento.
Não queremos movimento sem a presença do Espírito Santo. Queremos movimento, queremos ver gente pulando, correndo, tudo pode fazer, mas se o Espírito Santo estiver na tua vida. Porque muitas vezes as pessoas gritam, pulam no culto. Não sou contra isso, pelo contrário, que todo culto haja um movimento dos céus. Mas não adianta ter movimento sem a presença do Espírito Santo. Se você se movimentar aqui e amanhã você continuar o mesmo, é porque teve movimento sem a presença do Espírito Santo. Mas se você pulou, gritou aqui e amanhã você está diferente, é porque o Espírito Santo estava. É porque o Espírito Santo estava. É porque o Espírito Santo teve liberdade. É porque o Espírito Santo mudou a sua vida. A igreja de Atos orou e viu a resposta. A Bíblia diz: e tendo eles orado, o céu se manifestou. É disso que nós estamos falando. É disso, pastor Samuel, pastor Aguiar, que nós estamos falando. Tem que ter movimento, mas movimento com o poder do Espírito Santo. Mas isso, pastor Adão, só vem se nós orarmos. Os muros não impediram as correntes da graça de Deus, do poder de Deus. A oração liberou um mover. E a Bíblia diz: e tendo eles orado. Três coisas aconteceram. E tendo eles orado, primeira coisa, moveu o lugar. Moveu o lugar. Alguma coisa tem que mover. Se você ora, tem que mover alguma coisa. E tendo eles orado, a oração dos discípulos gerou uma resposta visível. O céu se moveu, Deus falou, a glória veio e todos foram cheios do poder. E tendo eles orado, o lugar tremeu. Nós não queremos que esse lugar aqui físico treme. O que tem que tremer é o teu coração. O que tem que tremer e cair por terra é coisas que estão apegadas à tua mente, no teu olhar, no teu coração. Se você orar, vai tremer o teu coração, e toda essa asneira, essa vaidade vai cair. Quando oramos com fé e perseverança, o céu responde. A oração, irmãos, não é uma ilusão, é realidade espiritual com efeitos concretos. Então você precisa orar. Não pare de orar só porque você não viu algo acontecer. O resultado virá. Deus responde, mesmo que demore, porque o relógio de Deus não é igual ao nosso. Uma igreja que ora, vê frutos, vê conversões, vê curas, vê reconciliações, vê restauração. O Senhor ainda honra o clamor do justo, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E tendo eles orado, a oração é o meio eficaz para que tudo venha a ser movido. A oração é o meio competente que Deus deixou para nós seres humanos ter ligação, conexão com os céus. A oração sempre será um meio esplêndido do mundo inteiro ser movido, ser movimentado, ser transformado. Tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos. E eu pergunto: por que você ora e nada acontece?
Você não pode ficar estribado no teu achismo. Mas pastor, eu acho que assim tem que ser assim. Não é o teu achismo, não é como tu acha, é como o grande eu sou acha, é como ele acha, não é como tu acha. Cada um tem sua defesa, cada um quer ter sua razão, cada um quer ter sua explicação. Não podemos ficar estribado em nossos próprios pensamentos, em nossos conceitos, em nosso achismo. É hora da igreja render-se ao Deus Todo-Poderoso. Esse movimento que vem para tremer, vem para mexer com os nossos achismos e levarmos a aceitar a vontade de Deus. Então, irmãos, o lugar tem que tremer. Teu coração está tremendo na presença do Senhor? O primeiro movimento foi o movimento do lugar. O segundo movimento foi o movimento dos céus, porque a ter deles orado, o lugar tremeu, e eles foram cheios de quê? Foram cheios do Espírito Santo. Quem ora fica cheio do Espírito Santo. Não tem espaço para outra coisa quem ora. O movimento dos céus identifica que esse agir vem de cima, vem de Deus. O movimento dos céus é o movimento da ação poderosa do Espírito Santo, transformando, abençoando, dando força. O Espírito Santo foi derramado. Aí a Bíblia diz: e eles foram cheios do Espírito Santo. Você está cheio de quê? Coloque-se em pé nesse momento. Coloque-se em pé nesse momento. Quando os céus se abrem, a unção desce, vidas são mudadas, transformadas, usadas por Deus. A oração gera enchimento, a oração gera poder, a oração gera direção. O maior derramamento de Deus está reservado para aqueles que orem, porque a oração é a força que move a igreja, mas move sua vida. Aqueles discípulos, eles oraram, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles não foram cheios de achismo, eles não foram cheios de vanglória, eles não foram cheios de razões, eles não foram cheios de orgulho, eles não foram cheios de vaidades, eles foram cheios do Espírito Santo. É isso que a igreja do Senhor precisa. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, e ela só vai ser cheia do Espírito Santo se houver joelhos dobrados, se você tremer na presença do Senhor, se teu coração tremer na presença do Senhor, então você vai ser cheio dessa graça de Deus. E a terceira coisa para encerrar: tremeu o lugar, você precisa deixar teu coração tremer. Eles foram cheios do Espírito Santo. E a terceira coisa, o mundo foi abalado, porque a Bíblia diz: tendo eles orado, tremeu o lugar, foram cheios do Espírito Santo e saíram pregando com toda ousadia e intrepidez. Quem ora recebe ousadia, recebe poder. O movimento do mundo vem para querer abafar a igreja, mas há um movimento maior, que é o movimento dos céus.
O mundo de então foi sacudido, abalado pelo poder do Evangelho, porque aqueles discípulos começaram a pregar em todos os lugares, com intrepidez, com poder. Onde os discípulos chegavam, o extraordinário acontecia. Onde os discípulos chegavam, as trevas tinham que sair, porque a luz de Cristo que estava nos discípulos penetrava naqueles lugares. E foi assim no início da igreja aqui no Brasil e em todos os lugares, e vai ser assim na tua vida. Aquele teu vizinho, aquele teu colega de trabalho que zomba de você, que zomba da tua fé, não fique irritado com ele, apenas dobra o joelho e diz: pega esse, Deus, salva, transforma ele. E daqui poucos dias você vai ver ele vindo correndo. Eu também quero Jesus, eu também quero Jesus, eu também quero Jesus. Por que você critica? Por que você está triste com aqueles que estão zombando de você? Quem era você antes? De quantas pessoas você zombou? De quantos você criticou? E quem sabe quantas vezes você perseguiu a igreja? Quem sabe você foi um daqueles que, graças a Deus, hoje não é isso, mas naqueles tempos passados, os cultos eram feitos embaixo de pedradas. Os crentes oravam e o pessoal lá fora, pedrada. Mas isso não parou a igreja. Quanto mais pedrada, mais eles oravam, mais eles clamavam. E muitos daqueles vinham correndo daqui a pouco, daqui a meses, pedindo perdão. Eu também quero Jesus, eu também quero Jesus. Quantas pessoas já falaram conosco que eram inimigos terríveis da igreja, que quantos cultos foi interrompido por causa da perseguição. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo era perseguidor, mas a igreja orava. E daí, pastor Pedro, Deus disse: deixa comigo, deixa comigo. A igreja apenas orava, mas Deus, Ele é perseguidor, Ele tem cartas do governo para nos matar. Deixa comigo, apenas ore. E ele com carta em cima de um cavalo: vou lá prender, vou lá prender, vou lá matar aqueles crentes, vou acabar com o culto lá em Damasco. Vai nada, vai nada. Quando a igreja ora, o mal é estancado. Jesus se manifesta para Paulo, que o nome dele era Saulo. Ele cai do cavalo, fica cego. Onde eu estou? O que aconteceu? Ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem é tu, Senhor? Eu sou esse que você está perseguindo. Quando alguém persegue um crente que ora, está perseguindo a Jesus, está perseguindo a Jesus, está perseguindo a Jesus. Mas pastor, tu não vai fazer nada. Vou orar. Mas estão falando isso e aquilo, o que tu vai fazer? Vou orar. Mas igreja, ele está vindo aí, está chegando, Saulo está chegando, mas a igreja estava orando, e Jesus transformando. Você quer ver mais pessoas transformadas na sociedade? Você quer ver pessoas
da sociedade sendo transformadas, sejam ricas ou pobres, sejam influentes ou não. Você quer ver essas pessoas aqui na igreja entendendo o plano da salvação? Ore pela salvação dessas pessoas, e o céu vai se abrir. E tendo eles orado, foram cheios do Espírito Santo e saíram pregando com intrepidez, com ousadia. Aleluia. Eu quero terminar dizendo: o tempo de Paulo passou, o tempo de João passou, o tempo de Pedro passou, o tempo de Ananias passou, o tempo dos grandes patriarcas passaram, os tempos dos grandes apóstolos passaram. Agora é o meu tempo, agora é o teu tempo. E o que você vai fazer? Esse bastão, pastor Cisino colocou na sua mão, na mão do Roel, agora na sua mão. Você não pode deixar esse bastão, não podemos deixar esse bastão cair. Precisamos, cheios de Deus, pregar o Evangelho. A oração não ficou presa entre quatro paredes, os resultados se espalharam, o Evangelho foi anunciado. A oração no secreto virou um impacto no público. É isso que é preciso, pastor Sérgio. A oração no secreto vai virar um impacto no público. O Brasil vai ser abalado. É a igreja com os joelhos no chão. Eu vou terminar. Você pode cantar aqui. Tá, Silmara. Só quero dizer uma coisa para você. Todos nós temos celular. Me dá um celular aí. Quem tem celular aí? Bem perto. Nós somos monitorados 24 horas. Isso aqui é uma bênção, mas pode ser também um terrível mal, se não souber ser usado. É claro que nós ficamos mais tempo com o celular na mão do que com o joelho no chão. É por isso que muitas vezes os resultados são minguados. Eu não estou dizendo que você não tem que usar isso aqui. Não tem como nós ficar sem isso aqui. Mas não podemos ser controlados por isso aqui. Não seja controlado pelas redes sociais, pelo teu celular. Seja controlado pelo Espírito Santo. As tecnologias, os computadores, os celulares têm muito poder para fazer muita coisa, mas não tem poder para expulsar demônios, mas não tem poder para falar que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Pode até imitar, falar em línguas, mas a Bíblia diz que estes sinais seguirão não os celulares, seguirão os que creem, seguirão os que creem, seguirão os que creem, seguirão os que creem. Na oração encontro calma. Na oração cante conosco. Encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Você pode cantar? Com Deus, que privilégio. Orar a
Para Deus é um privilégio abrir a alma ao Criador. É uma honra. Orar não é castigo. Orar é ver o céu aberto. Orar é ver o céu aberto. Oh, aleluia. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro. Olha essa outra estrofe. Falar com Deus é o que precisa, É o que precisamos. pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Só um momento, Silmara. Só um momento. Meus queridos, não tem sentido você ser crente ou ser um Gideão missionário e não orar. Não tem sentido. Você até pode ofertar, pode até ajudar, mas não tem sentido você ser um crente e não orar. É orar que dá sentido à vida espiritual. É falar com Deus, que é a nossa força. A oração é a força que move a igreja. A oração é a força que vai mover a sua vida. E eu quero orar por você. Pastor Aguiar, chega aqui para orar. Você que ainda não é um crente em Jesus, você que se afastou da casa do Senhor, você que parou na tua caminhada, ou você que nunca experimentou a alegria de falar com Deus, você pode sentir isso agora, recebendo Jesus na tua vida. Dê a mão para quem está ao seu lado e vamos orar. Louvado seja Deus. Levante a mão de quem está ao seu lado agora. Levante bem alto a mão, feche os seus olhos, levante a sua voz em oração ao mundo espiritual agora. Levante a sua voz bem alto, diga ao mundo espiritual que o diabo não vai parar a sua oração. Diga ao mundo espiritual esta noite que a tua dor, o teu sofrimento não vai paralisar a sua vida de oração. Deus, esta noite a tua igreja está em pé. Esta noite aqui estamos para renovar a nossa aliança em clamar a Ti. Estamos em pé renovando o nosso compromisso, que nós não iremos retroceder em dobrar os nossos joelhos. Nós estamos aqui para clamar a Ti e renovar a nossa aliança, que nada vai parar o nosso clamor. Levanta-nos em oração, levanta a nossa casa em oração, levanta o nosso casamento em oração, levanta a nossa geração. Dobra-nos a Ti, ó Espírito Santo. Nós confrontamos todos os poderes que se levantaram para nos paralisar. Nós confrontamos todos os grilhões, todas as correntes, todas as ligaduras que se ergueram para nos fazer desanimar de orar. Nós declaramos esta noite, no poderoso nome de Jesus,
todo principado cai, toda potestade cai, em nome de Jesus. Toda morbidão espiritual cai, toda frieza cai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ninguém vai calar a oração da tua igreja, ninguém vai calar, ninguém vai amordaçar o clamor desta igreja, em nome de Jesus. Diga para quem está ao seu lado: ninguém vai parar a minha oração, ninguém vai parar a minha oração. Dá um abraço quem está ao seu lado, dá um abraço. Diga: eu decido orar, eu decido orar. Levante a mão e adore, cante e adore, cante e adore, cante e adore. Em seu perdão encontro paz. Vamos cantar junto essa estrofe, junto todos. Grande Levante a mão. é o nosso Deus. Todos. E as obras, Mais forte. o seu amor não tem. E em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Aleluia. Grande é o nosso Deus. O poder da oração nós ouvimos nesta noite. É o nosso tema deste ano, Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Não temos dúvida que não dá de sair, nem começar o dia sem primeiro falar com Deus. Não existe. Nossa vida, ela tem sentido quando Deus governa a nossa vida. E para Ele governar a nossa vida, precisamos começar o dia com intimidade com Ele, na oração. Meus amados, espera um pouquinho. Nós vamos amanhã pela manhã, temos uma grande manhã missionária, uma grandiosa manhã missionária amanhã. Amanhã está aqui, meus irmãos, as pessoas estarão ministrando. Demos início hoje. A abertura demorou um pouco, porque a abertura tem cerimônia, mas está aí amanhã. Amanhã pela manhã, pastor Jânio de Magalhães estará ministrando na manhã missionária. Pastor Jânio de Magalhães está ali, amanhã pela manhã, na manhã missionária. Aí temos preleitores amanhã aqui, ó, vários preleitores que estarão ministrando. Nós estaremos anunciando durante o dia. Começamos pela manhã, à tarde, à noite. Temos 1, 2, 3, 4, 5 preleitores amanhã, ministrando a palavra do Senhor durante todo o dia. A festa, o congresso, o mover de Deus dos Gideões começou. Amém? E começou. E agora é 10 dias que vamos estar aqui na dependência de Deus e na unção do Espírito Santo. Nós queremos neste momento agradecer aos nossos pastores, às autoridades que estão aqui, todas as autoridades que estão aqui, comandante da Polícia Militar, enfim, do bombeiro, nossas autoridades do governo, deputado, vereadores todos, agradecer e dizer a vocês que têm livre acesso aqui conosco. Muito obrigado, Deus o abençoe a todos. A nossa junta executiva, tanto da CEADESC como da CEADESC, os pastores que estão aqui, os missionários, todos os visitantes, nossa gratidão. Meus irmãos, foi só o início, o poder da oração. Nós queremos, antes de encerrar e de dar o amém, eu quero neste momento
convidar aqui o pastor Nilton, porque o ano passado, esse ano, eu senti de orar no final pelo pregador da noite, e hoje foi o pastor Nilton. Chega até aqui com a pastora Regina e nós vamos orar por eles todos os dias. Estaremos orando pelos pregadores da noite. Pastor Nilton é o nosso presidente da junta executiva aqui de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. É o nosso líder espiritual no estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, que foi o ministrou nesta noite sobre o poder da oração. Palavra firme, objetiva, que precisamos copiar, na verdade, e vivenciar o dia a dia, não é verdade? Pastor Nilton, nós vamos orar. Vamos pedir os pastores que estão aqui para rodear neste momento, pastor Inês e os demais aqui, obreiros aqui, vamos orar. Vamos pedir também, nesse momento, a igreja, levante a sua mão para cá agora. As autoridades estão saindo com liberdade, né? Ficaram atualmente, Deus o abençoe todos vocês. Mas nós vamos orar agora pelas autoridades. Pastor Adão está aí conosco, Deus o abençoe. Pastor Pedro Márcio, todos vocês, pastor Roberto, Deus o abençoe. Chegue até aqui perto. Vamos orar neste momento, cobrir a vida do pastor Nilton, a sua família, com a nossa oração. Que Deus continue usando ele poderosamente no nosso meio, no nosso estado. E amanhã estaremos orando por cada pregador que estarão ministrando a palavra do Senhor. Amanhã à noite, segunda-feira à tarde, à noite, e assim segue sucessivamente a obra do Senhor. Vamos orar. Eu quero estender a minha mão e quero começar a levantar a voz neste momento. Vocês levantam a mão, vamos orar. Querido Pai, em nome de teu filho amado Jesus, aqui está o teu filho pastor Nilton, que nesta noite ministrou a tua palavra. Eu peço e intercedo que tu ministre de uma maneira especial sobre sua vida, ungindo sua vida, ministrando sobre sua vida e sobre sua família, cada dia mais usando nas tuas mãos, dando-lhe graça, força, saúde, sabedoria, para que o teu nome seja glorificado através da vida dele. Continua usando, Senhor, nas nossas igrejas, no nosso estado e no nosso Brasil. Sê com ele e que ele seja munido, revestido, renovado, fortalecido em ti, ó Pai. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Venha regar diuturnamente, todos os dias, com a tua glória, com a tua presença. Abençoa a pastora Regina, toda a sua família. Rega com tua graça, dirige seus passos, norteia em todas as áreas.